Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E na edição de hoje vamos ver: nova fronteira agrícola, Piauí investe na pecuária moderna. Para sabermos mais sobre as fronteiras agrícolas, eu converso com João Batista Zonta, da Embrapa Cocais. Vamos ver também como a hibernação é uma das práticas essenciais na cultura da maçã. As histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer no Brasil. Tem mais a previsão do tempo em cada uma das regiões do país. E as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. Com a adoção de alta tecnologia, o Piauí expande a pecuária, moderniza o manejo e transforma a atividade com aumento expressivo da produtividade e com maior sustentabilidade. Para chegar nesse ponto, foi preciso muito esforço da porteira para dentro nas propriedades especializadas na pecuária de corte. É o que o repórter Mozart Ornelas mostra agora, no sul do estado. A agricultura vem ajudando a mudar o cenário de um estado que durante anos foi considerado um dos mais pobres do país. Atualmente, o Piauí é tido como uma nova fronteira agrícola. Além da produção de grãos, a pecuária tem galgado espaço entre os produtores. E o sistema de integração de lavoura-pecuária tem se tornado uma das apostas econômicas. A integração lavoura-pecuária vem servindo como uma ferramenta de segunda ou terceira safra, dependendo da situação, que vem de encontro à sustentabilidade do sistema econômico das fazendas, né, e de integração econômica e ambiental desses recursos, né? Tanto das propriedades como dos recursos ambientais do sistema em si ou da região onde a chuva tem suas limitações. A tecnologia hoje é uma das grandes protagonistas na agropecuária brasileira. E aqui no sul do Piauí, no município de Bom Jesus, ela é uma grande parceira do produtor na moderna pecuária que se desenvolve por aqui, exercendo um importante papel no aumento da produtividade e numa maior sustentabilidade na criação do gado. Nós temos hoje tecnologias já de silagem sendo explorada por alguns produtores, alguns produzindo feno também, como estratégia de produtividade para a época seca, né? E dentro desse sistema também de integrar tecnologias, nós temos também a tecnologia da fixação ou sequestro de carbono, né, que vem sido muito abordada e que em breve será uma tecnologia, uma moeda de troca do agropecuarista, né, para mercados futuros de negociação. Janailton Fritzen é sócio-diretor da Fazenda Aliança, que fica localizada em Bom Jesus, propriedade especializada na pecuária de corte. A fazenda pertence ao grupo Agro Fritzen, que anteriormente já trabalhava com a agricultura. A pecuária tornou-se uma forma de diversificar a fonte de renda. A gente está com 8 anos investindo em pecuária, desde o início. Nós não tínhamos conhecimento de pecuária e tudo que tem aqui é buscando informações em outros estados, vizinhos, empresas parceiras que nos trouxeram resultados para contribuir com o crescimento da fazenda aqui. Com a chegada da tecnologia na fazenda, foi possível praticamente dobrar a quantidade de animais da propriedade. Janailton acredita que, devido a essa experiência positiva, o desenvolvimento do mercado depende em grande parte dos pecuaristas, para que invistam, por exemplo, em melhoramento genético. Na região aqui são poucas fazendas que têm genética dentro da fazenda igual a Fazenda Aliança, né? Então precisa se trabalhar muito na região genética. A Fazenda Aliança hoje possui mais de 140 piquetes. A gente estava com a média de 45 hectares por piquete e com o uso da tecnologia se percebeu que a redivisão traz resultado. Então a gente está partindo para redividir
esses 45 hectares no meio de novo, para ter mais resultados positivos. Mas não é só na pecuária que a tecnologia vem contribuindo. A região, que hoje é considerada destaque nacional, já enfrentou muitas dificuldades, entre elas a conectividade. Mas agora, com a ajuda de softwares, sistemas de gestão e manejo correto, baseado em dados, a região tem conseguido melhorar os resultados na produção de grãos. Na Fazenda IP, os produtores já estão acostumados com as facilidades da conectividade. Até então, 4G. São centenas de dados que saem direto do campo para o escritório, tanto da parte de monitoramento do manejo integrado de pragas e doenças, como também na área de informações, que são enviadas pelas máquinas que estão no campo. E o 5G vai estar vindo para somar, né, mais e mais. Que essa tecnologia vai estar chegando de uma forma mais rápida para nós, né, e mais segura. Estou muito feliz que isso tenha vindo e que eu estou vivo para enxergar tudo isso aí. Meu avô já falava, o tempo bom é o tempo que vocês estão chegando, porque na época dele tinha que puxar madeira com tratorzinho, com junta de boi, coisa, e hoje a gente está fazendo tudo isso aí com muito mais facilidade. Então, assim, são informações que o proprietário não precisa estar em cima da máquina para poder coletar. Todas essas informações com acompanhamento de dentro do escritório, ele cuidando das compras, cuidando das vendas de produtos que são tão importantes quanto o campo. Ele consegue explanar isso, consegue captar todas essas informações e aí montar as suas estratégias para a próxima safra, para a mesma safra, dependendo do que está acontecendo. E o 5G só vai agregar com isso aí. A gente vai estar de frente com o problema em tempo real. Como a gente viu, mais e mais o Piauí investe em tecnologia na pecuária, o que promove a expansão de suas atividades na fronteira agrícola do Matopiba. Mas o que é exatamente uma fronteira agrícola e como isso muda o cenário do nosso agronegócio? Para a gente saber, eu converso agora com o João Batista Zonta, chefe adjunto de administração da Embrapa Cocais. Oi, João. Boa noite. Seja bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco. E a gente tem observado o que aconteceu na última década aí na região do Matopiba em especial. O que vem acontecendo ainda mais de expansão, quais são os exemplos e como a Embrapa vem enfatizando isso também na região? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os espectadores do programa Agro em Foco. Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Eu acho que esse tema Matopiba, ele tá na boca do agricultor, ele está na boca do governo desde do início da década. Em 2015, o Matopiba teve um decreto federal, né, institucionalizando esse termo Matopiba. Então, ele passou a ter uma atenção mais com lupa pelo governo, né, tornando-se até uma política pública, principalmente por ser o que a gente considera a última fronteira agrícola do Brasil. É a maior área com possibilidade de expansão agrícola no país. Ela já é uma grande área produtora, principalmente de commodities, né, que são os grãos, principalmente a soja, o milho e o algodão. O Matopiba, pela própria sigla, né, envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, são 4 estados que formam essa grande região produtora de grãos no Brasil. E a expansão continua, é uma área que ainda ela tem grandes possibilidades de expansão de áreas de cultivo, e aí, assim, as possibilidades são as mais diversas. A gente já tem consolidado na região os cultivos de soja, principalmente, que é o carro-chefe, né, a soja. O milho acaba sempre vindo junto da soja no sistema de rotação, que é a safrinha do milho. E aí também tem grandes áreas produtoras de algodão, principalmente no oeste da Bahia. Mas a gente, como a Embrapa Cocais está lotada aqui no estado do Maranhão, mesmo no Maranhão o algodão vem expandindo também as áreas de cultivo. E além dessas 3 culturas, existem outras grandes possibilidades de cultivo na região. São áreas muito aptas para o cultivo, principalmente devido à topografia e clima. E tem várias culturas que são adaptadas ao cultivo nessa região. A gente fez uma
uma incursão em Balsas e região ali do Maranhão, do sul do Maranhão, nos últimos 15 dias, e os grandes produtores eles estão atentos a isso, a possibilidade de introdução de novos cultivos. Já tem grandes fazendas testando outros materiais, e aí eu posso citar para vocês o gergelim, ou alguns tipos de pulses, que são grãos que são consumidos secos, tem uma grande demanda principalmente para exportação. A Índia é um grande comprador desses grãos chamados pulses. Então já tem fazendas testando o feijão calpi, o feijão mungo verde, e aí tem possibilidade de introdução de outras pulses, como a lentilha, o próprio grão de bico. Então a gente tem uma frente aí muito grande de possibilidades para explorar nessa região do Mato Piba. E aí quando eu falo uma grande frente, realmente inclui os 4 estados. Essa região tem características muito semelhantes ali na fronteira entre os 4 estados. Então, são tecnologias que podem ser utilizadas nessa grande região de expansão da agricultura. Tem muita coisa para fazer lá ainda, Renata. As possibilidades são enormes. A gente imagina, com toda certeza, João, ainda mostrando algumas reportagens aqui sempre, né, no nosso Agro em Foco. Justamente você colocou alguns pontos extremamente relevantes, né, já sendo mais tradicional, digamos assim, na questão dos grãos. Então, a gente tem soja, tem milho, tem algodão também no oeste baiano, mas aumentam aí as possibilidades como os pulses, feijão, e justamente porque a gente tem um mercado a exportar aí, no caso, Índia. E aí, qual é o tamanho atual, né, da área agrícola do Mato Piba hoje e o quanto que a gente pode vir a avançar no momento que a gente está num cenário realmente de enfatizar sempre, né, isso é bem claro, a produtividade, né, mas o quanto que a gente ainda pode crescer nesse sentido de uso bem efetivo de tecnologia, sustentabilidade e ainda assim dar mais possibilidades aí para a região. Sim. A área de expansão lá é muito grande ainda. Só para você ter um exemplo, no último ano, só para a safra de soja, a gente teve um incremento de 300 mil hectares de área colhida. Então, quando a gente tem um incremento de soja, automaticamente a gente tem também um incremento de área cultivada com milho, porque os produtores eles fazem a primeira safra com soja e depois tem a segunda safra com milho. Então, desses 300 mil hectares com soja, grande parte dele também foi ocupado numa segunda safra com o milho. Só com o algodão, a gente teve uma expansão de 307 mil hectares. E aí, a maior parte representado no oeste da Bahia, que é o maior produtor entre os 4 estados, mas também houve área de expansão no Piauí, no Maranhão e no Tocantins. Então, a área de expansão, realmente, quando a gente fala 300 mil hectares, é uma área considerável e ainda temos possibilidade de expansão de mais algumas áreas. E aí chama atenção também o fato que essa questão de conseguir fazer mais de um ciclo de cultivo na mesma área. A gente, como a Embrapa, como uma empresa de pesquisa, a gente sempre usa esse termo da tecnologia poupa-terra, que eu acho que a intenção até dos próprios produtores não é sair comprando terra para aumentar o cultivo, ele quer produzir mais na mesma área que ele já possui. Então, hoje eles já conseguem fazer 2 ciclos de forma muito tranquila, já é praticamente padrão na região, fazer um ciclo de soja, por exemplo, e depois fazer o ciclo do milho na sucessão da soja, mas produtores também já estão entrando com um terceiro cultivo na mesma área, que é o sistema ILP. Então, faz o plantio da soja, depois faz o plantio do milho em consórcio com a braquiária, inclusive esse consórcio já é validado pelo zoneamento de risco climático, e aí esse consórcio com a braquiária do milho permite uma terceira safra, que é a engorda do boi. Então, nós temos uma safra de soja, uma safra de milho e uma que a gente pode chamar de safra do boi como uma terceira safra. Então, já tem algumas fazendas, alguns produtores entrando com essa terceira safra, e aí a gente não tem uma expansão física de área, mas tem uma expansão de safra na mesma área. Então, isso é uma coisa fantástica, fenomenal, que as grandes fazendas na região já estão implantando. Lembrando que tudo isso está sendo feito de forma sustentável. As fazendas, os grandes grupos produtores da região, eles têm essa responsabilidade com a sustentabilidade, até porque eles produzem commodities. E os grandes compradores de commodities, eles têm essa prerrogativa de só comprar produto de empresas que têm certificação. Então, esses processos de certificação, eles englobam
a parte de ambiental, a parte de qualidade de vida no trabalho. Né, nessa excursão que a gente fez nos últimos 15 dias, nós visitamos fazendas, e é muito gratificante a gente chegar numa fazenda e ver que eles têm toda uma estrutura de suporte aos empregados, tem refeitório, tem dormitório. Então, a região do Mato Piba, com essa expansão da agricultura, ela trouxe também essa questão da sustentabilidade para os sistemas de produção. Isso, assim, a gente, como empresa de pesquisa e uma empresa pública, a gente está sempre atento a isso, e é muito gratificante a gente visitar esses locais de produção e conseguir enxergar que isso realmente está acontecendo. Que a produção está sendo feita, cada vez mais produção, as fazendas conseguem produzir cada vez mais, a gente tem uma curva de produtividade sempre ascendente, e essa produtividade está vindo junto com a sustentabilidade dos sistemas. Então, realmente é muito gratificante ver isso, Renato. Excelente, excelente, João. Para a gente fechar aqui, a gente sabe da importância também dessa parceria público-privada, desse movimento forte que a Embrapa vem fazendo, e é muito louvável, né, essas ações. Como que essas empresas vêm se readequando também para atender todas as possibilidades da região, né? A gente sabe que da Embrapa vem a ciência, vem os dados, vem a pesquisa, e claro, para fomentar a gente precisa dessa conexão também com outras empresas e possivelmente da área privada. Como é que isso tem ocorrido aí na região? Então, a Embrapa já trabalha com esse sistema de parceria público-privada há muitos anos. A gente capta recurso externo para desenvolver projetos de pesquisa, e a gente acaba já captando esse recurso com empresas do agro, né, que fomentam as pesquisas, até porque os resultados da pesquisa vão gerar benefícios para as empresas. Gera benefício para a sociedade como um todo, mas as empresas também têm o seu benefício. Imagina uma tecnologia que a Embrapa desenvolve, a gente pode citar, por exemplo, cultivares. Nós temos cultivares de milho que conseguem alavancar a produtividade das lavouras. Então, para um produtor sair de uma produtividade de 2.000 quilos por hectare para 3.000 quilos por hectare, isso tem uma geração de renda muito grande. Não só para a propriedade, para a empresa que usa, mas para a sociedade como um todo, porque esse recurso acaba movimentando a economia de toda a região. Isso vale para todas as tecnologias que a gente desenvolve. A tecnologia da Embrapa ela é desenvolvida com foco na sustentabilidade e no aumento da produtividade por área. Perfeito. Então, assim, é muito focado mesmo nesse tema de produtividade. E as empresas da região, elas já atuam com um suporte técnico, até mesmo de empresas de consultoria. Então, formando aquela tríplice Embrapa, desenvolve a tecnologia, e aí tem os atores da assistência técnica, que pode ser público ou privado. Na região do Mato Piba, a gente tem muita assistência técnica privada via consultores, e esses consultores são atores-chave no processo para fazer com que essas tecnologias cheguem para os produtores. Então, a gente consegue desenvolver bem essa tríplice aí, ciência, assistência técnica e produtor, principalmente com essas grandes fazendas. Tá certo, João, pesquisador, muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui na nossa edição. Até uma próxima oportunidade, uma ótima noite. Imagina, Renata, eu que agradeço. A gente fica sempre disponível para fazer esse tipo de contato com vocês. Muito bom. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Agora vamos às atualidades. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou a edição de setembro do Boletim Logístico, que traz como um dos destaques a queda nos preços de frete para a maioria dos estados, conforme pesquisa realizada para as principais rotas de escoamento de grãos no país. De acordo com o boletim, o estado de Mato Grosso apresentou uma considerável queda nas demandas após o encerramento do período de colheita em agosto. Já em Mato Grosso do Sul, o mercado de fretes apresentou estabilidade, sustentado pela movimentação do milho segundo a safra. Vamos ver agora com a meteorologista Amanda Souza a previsão do tempo para a região Centro-Oeste.
Com o início da primavera, o período úmido já começou a funcionar, inclusive em áreas do Brasil Central, o que é uma boa notícia. Quando a gente olha para o mapa de água disponível no solo, grande parte das áreas produtoras ainda contam com um solo muito seco. Mas a boa notícia é que tem previsão de chuva frequente no decorrer dos próximos dias. Essa primeira quinzena de outubro será marcada também por chuva expressiva na região, o que ajuda na manutenção da água disponível no solo e favorece o plantio de grãos, já pensando na safra de verão. Então, nesses próximos dias, já tem previsão de chuva volumosa, principalmente em Mato Grosso do Sul, mas volta a chover também de forma significativa na maior parte do estado de Mato Grosso. A gente fica de olho em Goiás, onde a chuva ainda é muito isolada, boa parte do estado segue com o solo seco. Daqui a pouco, como a hibernação é uma das práticas essenciais na cultura da maçã, e a previsão do tempo nas regiões sul e sudeste. A gente volta já já, depois do intervalo. Eu escolhi fazer do cultivo da terra a minha vida. É dela que eu tiro o meu sustento, que alimento o mundo, que vejo meu amor pela agricultura passar de geração em geração. E agora, eu escolhi ter mais liberdade. Eu escolhi uma nova tecnologia, muito mais simples, que vai aumentar a produtividade da minha lavoura e a rentabilidade dos meus negócios e beneficiar toda a cadeia de soja. Eu escolhi o sistema Enlist. Eu escolhi o melhor para minha lavoura através de um sistema de alta performance, muito mais simples e flexível, onde eu controlo milhares de hectares bem aqui, na palma da minha mão. Eu escolhi fazer meu futuro acontecer agora. E você? Qual a sua escolha? Bem-vindo à liberdade! Chegou o Enlist, a escolha mais simples para a sua produtividade evoluir. Favorecida pela maior umidade do solo, a semeadura da nova safra de soja avança no Brasil, principalmente no Paraná, em Mato Grosso e em São Paulo. Apesar de preocupações com possíveis impactos negativos que o Laninha pode causar, especialmente no sul do país, o clima entre agentes consultados pelo CPEA é de otimismo. Importante destacar que a colheita da oleaginosa nos Estados Unidos também se iniciou, mas as atividades estão lentas frente às últimas temporadas. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, participou nesta semana da cerimônia de encerramento do 29º Congresso Internacional da Indústria do Trigo em Foz do Iguaçu, no Paraná. No evento, citou como exemplo que a média nacional da produção é de 2,8 toneladas por hectare, mas que já há produtores que alcançam 9 toneladas por hectare. Segundo Montes, em 10 anos o país irá ser autossuficiente na produção da cultura e melhorar o desempenho das exportações. Na cultura da maçã, o sucesso depende da adequada execução de uma série de manejos ao longo de todo o ciclo produtivo. A hibernação é uma das práticas essenciais na produção de frutas de qualidade. É o que a repórter Lara Leão mostra no Rio Grande do Sul. A maçã é uma das frutas mais populares e consumidas no mundo, presente em histórias da Bíblia, de contos de fada e até em logomarcas inovadoras.
De acordo com dados da última safra 2020-21, o Brasil colheu 1,276 milhão de toneladas da fruta e o país está entre os 10 principais produtores. Estamos em Vacaria, região nordeste do Rio Grande do Sul. Aqui os produtores estão inovando com tecnologias de manejo. Nessa empresa, uma das maiores produtoras de maçã do país, o cultivo teve início na década de 70 e foi pioneira na exportação da fruta. Já são 14 países consumidores. Mas exportamos para a Europa, né? De um modo geral, Itália, Portugal, Irlanda, Dinamarca. Tem uns mercados muito importantes agora abrindo na Ásia, trabalhamos bem com Bangladesh. Nos últimos 3 anos, Índia muito forte, demandando muita fruta. Um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com crescimento econômico, então é um mercado muito importante. Rússia, né? Claro que a Rússia com alguns solavancos, né? Nós fomos bem nos últimos 2 anos, esse ano, em função da guerra, travou. Mas ele vai retornar. Então, para nós é importante diversificar os países para que, tendo problema em algum país no ano, você tenha a alternativa de trabalhar com outros, né? Quem é do campo sabe que a cultura da maçã é uma das mais sensíveis a pragas e doenças. E por isso aqui o manejo é redobrado. Com a chegada da mecanização, os cuidados se tornaram mais fáceis e a produção teve um crescimento de 50%. O monitoramento de pragas era diferente, hoje tem sistemas de monitoramento mais eletrônicos, né? Então a evolução, a produtividade lá no final dos anos 80 eram 15, 20 toneladas por hectare. Hoje nós trabalhamos com 50 toneladas por hectare. Mais de 1.000 hectares são dedicados às macieiras. Júlio, engenheiro agrônomo da empresa, explica como as máquinas ajudam no processo de podas, no período hibernal e como isso influencia na proteção do cultivo. Sem as máquinas, a gente não conseguiria atingir todo o objetivo durante esse período hibernal das plantas, que a gente tem que desenvolver toda a parte de poda, que isso as máquinas auxiliam nós nessa parte de poda, com a não utilização de escadas de colheita e sim plataformas, onde o pessoal vai na parte superior das plantas para conseguir desenvolver a poda. Na sequência, a gente desenvolve toda a parte de trituração de galhos, onde a gente consegue fazer com que esses restos culturais fiquem em pequenos fragmentos. E esses pequenos fragmentos, após, eles acabam tendo uma decomposição no solo, tendo um acúmulo maior de matéria orgânica no solo. Terminada essa etapa de roçada, de trituração, a gente faz a varreção na projeção da copa das plantas, que todo esse resíduo que sobra de folhas e frutos embaixo das plantas, a gente consegue direcionar para o centro da fileira e fazer uma nova intervenção com a roçadeira trituradeira e, finalmente, a questão da pulverização com produtos sanitizantes para tentar reduzir o potencial de esporos de fungos nocivos à cultura. Enquanto se cuida do pomar, o trabalho pós-colheita continua. Aqui na Razip Agro são produzidas 2 variedades de maçãs, Gala e Fuji. O processo de classificação é feito por volume, categoria e cor. As maçãs são vendidas durante o ano todo, mas antes passam por esse processo de seleção, onde são separadas por tamanho e cor. A Europa, por exemplo, prefere maçãs maiores. Parte da Ásia prefere maçãs menores. Já a Índia só compra maçã bem vermelhinha e elas já saem daqui todas embaladas. O processo agora interno é feito por sistemas automatizados, que controlam o padrão de qualidade das maçãs. Depois são direcionados para os protocolos de embalagem e armazenamento, seguindo todos os padrões. As frutas podem ser guardadas por até 12 meses. Quando enviadas para exportação, são destinadas via containers refrigerados que conservam as frutas por até 60 dias. Nós trabalhamos com plantas agora bidimensionais, que formam uma parede pensando numa qualidade de fruto e também numa possível colheita com robôs que deverá acontecer nos próximos 5, 10 anos, porque mão de obra está ficando cada vez mais complicado e aí trabalhar nessa linha de robô com máquinas. Então, esses são os desafios futuros.
O excesso de umidade tem causado algumas restrições na safra de trigo no Paraná. Mas, por outro lado, com a persistência da chuva, a frequência da passagem das frentes frias tem garantido a manutenção da água no solo, pensando principalmente já na implantação da safra de verão. Aliás, com relação à umidade no solo, praticamente toda a região sul do Brasil segue com índices acima dos 65%. E essa chuva vai continuar, ou seja, a água no solo deve continuar aumentando também. Nesses próximos dias tem previsão de muita chuva na região sul do Brasil, maiores acumulados ainda previstos para o estado do Paraná, volumes que podem chegar a casa de 50, 60 milímetros. Mas, de modo geral, nas áreas produtoras de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, acumulados expressivos devem ser registrados e, principalmente, uma chuva que se mantém frequente nos próximos dias. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas, principalmente sobre a região sudeste, ainda sob a influência da frente fria, que recebe o suporte do corredor de umidade da Amazônia. A chuva segue bastante distribuída. Com isso, com essa chuva mais expressiva dos últimos dias, houve manutenção da água disponível no solo, principalmente em áreas de São Paulo. E isso deve melhorar, Essa condição do solo deve ser mais favorável daqui para frente, com a chuva mais frequente, também mais volumosa. No decorrer dos próximos dias ainda há alerta para a chuva volumosa, principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais. Nas áreas em vermelho do mapa, volumes que podem ultrapassar até os 100 milímetros nos próximos dias. E de modo geral, toda a primeira quinzena de outubro será marcada por umidade na região sudeste. Isso acaba favorecendo a implantação da safra de verão na região. Anote na agenda, entre os dias 5 e 9 de outubro, será realizada em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, a FENATRIGO 2022. O evento terá palestras, fóruns e seminários, com foco na triticultura e irrigação. No próximo bloco, a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. E as histórias de coragem que marcam os 50 anos da Pioneer no Brasil. A gente volta depois do intervalo, em instantes. Lá em casa todo mundo gosta. Cada um chama de um jeito. Irmãozão assim da família, sabe? E aí, tudo bem? Sabe quem sou eu? Jurandir. Isso mesmo, eu sou o Jurandir. E eu tô chegando para ser um super parceiro seu, aqui na John Deere. O que eu quero aqui é te mostrar tudo o que a gente pode te oferecer e provar que o nosso pós-vendas é muito mais que máquina. É uma John Deere inteira de possibilidades. E aí, vamos junto nessa? Eu sou o Jurandir e a partir de hoje, esse é o seu novo pós-vendas John Deere. A gente se vê nos próximos vídeos, hein? Instabilidades tropicais têm organizado nuvens carregadas sobre áreas da região norte, mas a chuva tem sido bastante irregular na região nas últimas semanas, o que mostra a diferença na umidade do solo. Áreas mais ao norte da região, até mesmo no oeste, índices de umidade no solo mais satisfatórios. Enquanto isso, onde não tem chovido, principalmente Tocantins, umidade do solo bem abaixo do considerado ideal. Nos próximos dias, pouca coisa deve mudar. O Tocantins continua com o tempo mais seco. Áreas do sudeste do Pará também sem previsão de chuva. Enquanto isso, muita chuva prevista entre Amazonas, Acre e Rondônia. Acumulados que podem chegar a 40, 50, até 60 milímetros nesses próximos 5 dias. Por enquanto, a umidade segue canalizada em áreas do centro ao sul do Brasil. Enquanto isso, no Nordeste, nada de chuva por enquanto, o que já tem afetado e muito a qualidade da umidade do solo. Muitas áreas produtoras contam com um solo mais seco e isso preocupa, principalmente a fase de enchimento de grãos no interior nordestino. Nesses próximos dias, pouca coisa deve mudar. Tem previsão de chuva somente em áreas mais costeiras e de forma isolada também. De modo geral,
mesmo onde chove, não são esperados grandes acumulados. E o tempo seco e quente ainda deve chamar a atenção, principalmente no oeste da Bahia, sul do Maranhão, todo o Piauí, sem previsão de chuva por enquanto. Histórias de coragem trazem muitas e boas sacadas diante dos desafios. É o que nos conta agora o produtor José Matias Michels, de Mineiros, Goiás, em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. Teve vários momentos, né? Eu falo assim, cada passo que você dá ao longo da vida, cada tacada, vamos dizer assim, que você faz um novo negócio, você começa um novo negócio, é um desafio. A nossa infância nós morávamos no interior, né? E a vida nossa é ali, brincar, fazer os carinhos, brincar com animais, tinha coelho, tinha porcos, gado de leite, e a gente ficava ali. Eu comecei mesmo, quer dizer, desde 10, 12 anos eu estava ali no meio, né? Mas a gente começa a andar, com 12, 15 anos você já começa a participar das coisas, já andar no trator, já ir junto com eles para a roça. Meu pai saiu para conhecer um pouco mais, que na época eu conhecia São Paulo Sul, e ele foi rodar uma parte do Brasil. Ele e um amigo deles foi para Balsas, no Maranhão, vieram para Goiás, Mato Grosso, eles andou bastante aí. E aí tomaram uma decisão. Esse amigo do meu pai ficou em Balsas e o meu pai tomou a decisão de ficar no Goiás, que na época ele achava que estava mais perto da evolução, que ia chegar a evolução mais rápido que Balsas, talvez ia demorar mais alguns anos. E aí em 75, meu pai veio para cá, trouxe um funcionário de lá, arrumou um trator, comprou a terra que era muito barata, né? Valia um saco hectare mais ou menos. Iniciou aqui, começou plantando arroz, né? Essa área era bem bruta, tinha que abrir, tinha que limpar, não tinha maquinário, então é um processo lento, né? Aí eu ainda estava estudando, em 77, 78 eu vinha nas férias e tal, conhecia Eurides, e aí eu voltava para estudar, e aí em 81 a gente casou. As partes mais difíceis, eu acho que é o início da sua vida, né? E depois, lógico, você tem as dificuldades. Ao longo da sua caminhada sempre tem desafios novos. Quando você vai para uma região nova, você não sabe nada, você vai começar, você não sabe o que você vai enfrentar pela frente, né? Planejar, ter disciplina, né? Muita disciplina, porque essa atividade nossa ela requer muita dedicação e disciplina, né? E sempre fazer as coisas com cautela, que às vezes você quer crescer demais, você dá um passo para trás, então você tem que subir de degrau em degrau. Eu sou muito satisfeito no que eu fiz, né? Porque eu acho que cada um tem um potencial, cada um tem uma capacidade e tem que fazer aquilo que gosta, né? Eu, por exemplo, eu gostava do futebol, eu gostava de coisas, eu não deixei de fazer as coisas que eu gostava também, né? Então, assim, eu acho que o serviço é muito importante, mas você não pode deixar de viver a vida, né? Aproveitar e fazer aquilo que gosta também.
Assim, a Pioneer, ela tem alguns pontos que ela destaca, né? E eu sempre falo que ela destaca ela não fica botando produto antes da hora no mercado, que pode queimar um produto, né? Ela sempre procura ter uma assistência técnica diferenciada, de muitos, né? Então, assim, eu acho que nós temos uma vida muito longa de parceria e continua, né? A gente faz bons negócios, um parceiro de negócio, nunca teve estresse que falar assim, não vai rodar, sempre deu certo, né? As parcerias, elas têm que ser nos momentos bons e nos ruins também, né? A gente só vence na vida, isso serviu para mim e serve para cada um deles, batalhando e buscando uma melhora a cada dia, ser um pouco melhor que hoje, amanhã ser melhor que hoje. O Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Você também pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários. A gente está super aberto para essa interação com todos vocês. Como sempre, toda quinta-feira temos um programa inédito às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para todos vocês. Até semana que vem. Tchau!